Então, vamos arrumar nossas vidas. Olha o que diz, acheguemos-nos confiadamente. Há um outro texto onde você vai encontrar essa palavra. Se você juntar Hebreus capítulo 4, versículo 16, Hebreus capítulo 7, versículo 21, e Hebreus capítulo 10, versículo 22, você vai ter um quadro. Um quadro. Olha o que está em Hebreus capítulo 7, versículo 21, diz assim: por isso também pode salvar totalmente. Ele não nos salva parcialmente. Ele salva corpo, alma e espírito. Ele salva espírito, alma e corpo. Ele salva totalmente. Espírito, alma e corpo. Ele pode salvar totalmente aqueles que por ele, olha a palavra, se achegam a Deus. Quanto mais nós nos achegamos ao trono da graça, Hebreus capítulo 7, versículo 25, quanto mais nós nos achegamos ao trono da graça, quanto mais confiadamente, ousadamente, nós nos chegamos ao trono da graça, mais essa salvação pela vida, ela vai se processando dentro de nós. Salvação pela morte, salvação pela vida. Um assunto que tem sido tão presente para nós aqui. Aí diz assim: aproximemo-nos com sincero coração. Aqui é um coração fiel, coração honesto, coração que Deus conhece, coração purificado. Na terminologia bíblica, a palavra coração é usada no sentido amplo, inclui toda a nossa vida interior, espírito e alma, a parte intelectual, a parte volitiva, a parte emocional, incluindo também o nosso corpo. Existe também o princípio judaico-cristão, que envolve parte da alma e parte do espírito, como sendo o coração. Mas seja lá como for, entenda que esse é um princípio muito importante para nós. Envolve o homem interior nas suas duas partes, alma e espírito, no que concerne a nossa parte volitiva, a nossa parte intelectual e a nossa parte emocional. É isso que nós precisamos chegar diante dele com sincero coração. Aí ele diz, vai mostrar-nos algo muito especial, e aqui eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Ele diz assim, que é a parte subjetiva, porque nós temos 5 proposições, essas que eu acabei de citar, agora vamos para as últimas proposições, que é a parte subjetiva. Ele diz assim no versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança. Essa palavra guardemos aqui é muito interessante. Essa é uma palavra extraída da linguagem marítima. Está vendo aí, versículo 23? Guardemos. Significa manter o navio seguro. Essa palavra que o escritor aos Hebreus usou aqui para guardemos foi tirada do contexto marítimo. Era quando o capitão do navio, ele segurava o leme e não deixava o navio ir para um lado nem para o outro, mas ele seguia ao seu destino. É uma palavra muito forte. O sentido aqui é, não fique de um lado para o outro. Não fique desequilibrado. É o que ele está dizendo. Guardemos firme a confissão. Então isso aqui tem a ver com peso de responsabilidade. Isso tem a ver com o capitão do navio, o peso de responsabilidade que ele tinha para manter aquela embarcação segura. Aí ele diz assim, confissão. Esta é uma palavra que ela tem que ser examinada com muito cuidado, porque ela tem duplo sentido. O sentido que é usado aqui, que o tema aqui é homologia, é confessar o que temos. Um outro sentido é dizer o mesmo que Deus diz. É estar em harmonia com aquilo que Deus diz, com aquilo que a palavra diz. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 13, está assim, visto como na prova dessa ministração, glorifico a Deus pela obediência, aí diz, da vossa confissão
quanto ao Evangelho de Cristo. A vossa confissão é o mesmo termo, homologia. É nesse sentido, eu estou buscando esse texto nesse sentido. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, a última frase, quando Paulo fala sobre confissão perante muitas testemunhas. E por último, aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, guardemos firme a nossa confissão. Então, o que é a nossa confissão? É o nosso testemunho, segundo o padrão do Evangelho. É o nosso testemunho, de acordo com o Evangelho. Não é simplesmente o que você fala, é o que você vive. É o que você mantém firme, o que você vive. Não é aquilo que você fala, é aquilo que as pessoas conseguem escutar dos seus atos. Isso é confissão. Porque esse sentido aqui, ou se mudar esse sentido, você perde toda a beleza da interpretação. Aí no versículo 24 ele diz: consideremos-nos uns aos outros. Essa palavra também é muito importante. Porque, por um lado, ele vai mostrar aquelas 5 lindas proposições sobre a beleza, a riqueza, a grandeza da vida cristã. Agora ele está mostrando, não do ponto de vista da doutrina, está mostrando agora do ponto de vista prático. Primeiro, tenha um grande testemunho. Um testemunho não é onde você prega o evangelho. O testemunho é feito pelo cristão verdadeiro, por aquele que se diz cristão. O cristão tem que testemunhar. Testemunhar é falar para os outros. Falar para os outros os bens que tem ao viver em Cristo. Falar de Cristo. O que o Cristo fez por nós e faz por nós. Falar para os outros do Espírito Santo, que é guiado pelo Espírito Santo. Então, o verdadeiro filho de Deus, ele age como filho, falando do Pai, falando do irmão mais velho, Cristo, e que é guiado pelo Espírito deles. Onde você vive o evangelho. Onde as pessoas conseguem ler o evangelho na sua vida. Quando o evangelho não é lido na minha vida, não importa o quanto eu falo dele, qualquer testemunho que eu dou dele não vale nada. Então vamos lá. Qual é o segundo ponto? Consideremos-nos também uns aos outros. Essa palavra, consideremos. Observe, significa fixar os olhos atentamente. Isto é, a ideia que você extrai aqui, deste termo, é ter os nossos irmãos em mente e cultivar um sentimento de profunda consideração por eles. Sabe qual o nome que se dá isso? Comunhão. Comunhão. E agora, por último, para encerrar, ele diz assim: não deixemos-nos de congregar. Esse texto tem sido vilipendiado. Muitas vezes ele é usado para o reunir. Porque esse texto, no original, está assim: episunagogue. Se você tomar a palavra sunagogue, Veja as explicações, senhores. A pessoa, para explicar isso, ela precisa conhecer muito dicionário latino, grego, sim lá, da língua daquela época. Nossos preletores são maravilhosos. Acompanhe-os através da gente ou direto lá nos canais de YouTube que eles congregam, que eles apresentam o trabalho deles, os estudos dele. todo faz sentido. Porque tem um sentido de congregar. Só que esta palavra usada aqui tem uma pequena preposição muito importante, um vocábulozinho muito importante. Epi é congregar no alto. Porque aí faz sentido sobre tudo que ele está falando. Do lugar santíssimo. Acheguemos-nos, pois, confiadamente. Aí faz sentido. Por quê? Porque ele está mostrando o que é a vida cristã em contraste com a apostasia. Com a apostasia. Ele está mostrando o que é a vida cristã em toda a sua plenitude. Ele está mostrando as bem-aventuranças da vida cristã.
Então, o que ele quer dizer? Não deixemos de congregar. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é uma exegese muito clara. Então, nós não precisamos fazer nenhuma firula teológica aqui para tentar